Fala, meu povo! E aí, beleza? E aí, galerinha? Hoje eu tô aqui com meu parceiro. É nóis! Esse piquezinho aqui. Tamo junto, né? Cevando, né? Casei, né? Como é que faz, né? É. Agora é só engordar. Tá certo. Ô, começando playlist nova aí agora, reações orgânicas. Fica ligado nessa aula, super dica pra vocês. Então vamos lá, chama a vinheta, vai. Galera, é o seguinte, a gente vai começar o tema de reações orgânicas e a gente precisa falar primeiro com vocês sobre uma introdução para você ter uma noção do que vai vir pela frente nessa playlist. E é muito bom você ter um entendimento dos quais tipos de reações que o carbono pode fazer. Como a gente já falou, o carbono é um dos elementos mais importantes, essencial à vida, e tem uma matériazinha só para ele que a gente dá o nome de química orgânica. Isso mesmo, na verdade existem mais compostos orgânicos do que inorgânicos devido à grande capacidade do carbono de formar cadeias, né? E nós temos aí esse carbono reagindo de diversas formas devido a diferentes características das suas cadeias. A gente está agora classificando esses tipos de reações. Vamos falar um pouquinho aí de cada tipo de reação, né? Pois é, olha só, nós temos reações de adição, onde nós vamos pegar um composto com outro composto e reagir esse composto e se tornar principalmente um composto. Isso. Ou seja, nós temos dois para se tornar um. Isso significa a adição. Isso mesmo, na reação de adição, o nosso composto orgânico, que a gente vai denominar em alguns casos aí de substrato orgânico, a quantidade de átomos que existe nele vai aumentar. Você adiciona átomos a ele. Então, ó, tem um composto orgânico aqui, o chamado substrato, o outro reagente, e na reação de adição, eles vão se unir e a quantidade de átomos no substrato, no composto orgânico, ela aumenta. Ou seja, você adicionou átomos. Fácil de classificar assim, né, galera? Pois é, quando a gente olha os reagentes e os produtos, a gente consegue classificar facilmente essas reações orgânicas. Por exemplo, na eliminação, nós temos normalmente um composto, onde ele vai se dividir entre dois ou às vezes até mais componentes. Isso gerando um novo componente orgânico com novas características e novas propriedades. É só ter uma percepção muito boa entre reagentes e produtos. Para poder classificar essas reações, né? Como eu falei para vocês, na adição o número de átomos aumenta, na eliminação é justamente o contrário. O número de átomos no substrato orgânico ele vai diminuir, porque ele vai estar ali perdendo esses átomos para formar outra substância, certo? Então, na adição, adicionou-se átomos ao substrato, enquanto na eliminação você eliminou átomos do substrato. A quantidade de átomos que formam o composto orgânico que está sendo analisado, ela tem que diminuir, beleza? Sim, entendeu? E como nós temos adição e eliminação, nós temos também na química uma matéria que chama substituição. Igual no futebol, quando a gente levanta a plaquinha e um jogador sai e depois entra outro jogador, lá na química orgânica também tem isso. Nós temos a saída de um grupo do substrato e logo em seguida tem a entrada de outro grupo no substrato. Isso mesmo. E às vezes são de diversas maneiras diferentes, né? Eu lembro de substituição, você fala, eu lembro do Romário. Romário na época de Vasco, ele já começava aqui, ó, o jogo tava difícil, eu pedia para substituir, né? Que tinha a festa depois, isso, né? Pá. Né? Tal, pá, né? Então a reação de substituição, como o Pavas falou, sai alguém, entra alguém. Simples. Simples, fácil, não fácil. Tranquilo. É muito química simples. Isso, a química é simples demais. Aproveitando, né? curta, dá um like no seu vídeo. Por favor, para ajudar a gente na divulgação. Beleza? Bom, depois da substituição, vem aqui outro tipo que é a oxidação. Para analisar a oxidação, a gente normalmente olha a perca ou o ganho de elétrons por algum elemento. A gente analisa o NOx, né? Essa reação de oxidação, ela foi chamada de oxidação porque ela era a reação, as primeiras a serem analisadas eram reações com oxigênio.
Por isso ela foi chamada de oxidação. E o oxigênio, ele tem uma grande tendência de Retirar receber elétrons, né? Então, Retirar elétrons ele do vai carbono. lá no carbonozinho e arranca elétrons do carbono. E aí esse carbono sofre um processo que a gente denomina oxidação, mudando a quem ele está ligado, mudando a estrutura, mudando o grupo funcional. E aí a gente tem que analisar, nesse caso, o NOx do carbono. Isso mesmo. A gente já Porque o estudou NOx é o né? número de oxidação lá na playlist de ligações. E é Isso. bom ressaltar o seguinte, quando a gente fala de oxidação, não é um processo separado dos outros. Existe a adição, em que você vai oxidar um carbono, ou então a substituição, que você vai alterar o NOx, aumentando esse NOx. Então, a oxidação, a gente tem aqui alguns métodos mais conhecidos, mas várias reações aqui no meio de substituição, adição também, a gente vai chamar isso de uma oxidação. Isso Sabe o que o mesmo. nosso organismo faz, por exemplo? Quando a pessoa ela bebe muito, ela bebe ali, o seu fígado consegue metabolizar bem aquele álcool e transformar ele num carboidrato, que a gente chama de glicose. Agora, quando ele está saturado, ele não consegue mais, ele só oxida. Aí o etanol, ele passa a ser um aldeído acético, que é o principal agente da ressaca, né? Ressaca. Ele é tóxico, né? A Ele é gente também tóxico. conhece como acetaldeído. Isso. Esse aldeído tóxico vai gerar alguns efeitos no seu organismo. Essa oxidação produziu o aldeído tóxico, gera alguns efeitos no organismo, que é o que a gente fala da Isso ressaca. mesmo. Dor de cabeça, náuseas, Vômitos e e etc, né? sede exagerada também, né? É. Bom, isso é uma reação de oxidação que acontece dentro do seu organismo. Existem outras reações, além dessas. Essas são as principais, não as que mais caem, mas as que a gente mais utiliza para classificar as reações, certo? As reações normalmente são adição, eliminação, substituição. Dentro disso existe Alguns a outros processos. oxidação que pode acontecer com adição, pode acontecer. E existe aqui, por exemplo, umas que são bem famosas e que é interessante você ficar atento a elas. Nós já falamos um pouquinho sobre elas, né? Nós demos uma pincelada, principalmente quando a gente tratou dos assuntos, igual na saponificação que a gente falou dos sais orgânicos, né? Aquela reação entre um ácido carboxílico e uma base de arrênios para promover uma saponificação, a geração dos sabões, né? Aquelas coisas todas. Isso é bastante importante porque na prova mais importante até então do país para a entrada na universidade, que é o Enem, é cobrado praticamente todo ano, pelo menos uma questão sobre os sabões, sobre as micelas, sobre os tensoativos que partem da reação de saponificação, tendo aquelas naturezas anfifílicas, né? Que a gente tem aí de natureza polar e natureza apolar. Isso mesmo. E essa saponificação é um exemplo de reação de substituição. Com né? certeza. Então, ó, isso aqui não é classificação da reação. A gente normalmente classifica naqueles 3 primeiros nomes que a gente falou. Mas dentro daquelas 3 ali tem outras reações que são bem importantes para a gente estudar. E é o que nós vamos introduzir para você a partir de agora, né? Além da saponificação, outra que é muito importante, que é a reação de esterificação. Essa também é muito cobrada e o contrário dessa esterificação, que seria a hidrólise ácida, é também bastante cobrado nas provas. Então fique atento com essas aulas que vêm por aí, né? São aulas complexas que você precisa analisar as estruturas, o que está interagindo entre elas, mas são aulas de extrema importância. E outra coisa, fique atento principalmente à parte de química geral, porque aqui a gente vai trabalhar muito com eletronegatividade, aquela parte do FON, né? Do fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer, né? Quem não gosta de pão com hambúrguer, né? Sim. Aproveita, deixa seu like aí. Isso. Ó, olha só, então a gente vai trabalhar muito aquela questão da tabela periódica, da natureza dos elementos, da eletronegatividade, da questão da ligação, se é mais atrativo, ou se é polar, ou se é solúvel, o que precisa acontecer para a reação acontecer. Ó, ficou estranho, né, o jeito que eu falei? Mas você entendeu. Isso. Galera,
essa parte de orgânica, ela é dependente de tudo que você já estudou em orgânica. Então, se você está querendo do nada começar a aprender reações orgânicas, não é o ideal. O importante é que você já saiba toda a base de orgânica para chegar aqui. Agora que o trem vai ficar massa. Vai ficar delicinha. Vai ficar legal. Beleza, galera? Entenderam tudo que a gente falou? Só uma introduçãozinha. Na próxima aula a gente começa já a falar das principais reações orgânicas. Então te espero aí na próxima aula. Beleza? Então é nóis. Eu e o meu piquezinho aqui, ó. É nóis. Piquezinho. É nóis, tamo junto. Piquezinho. Véi, você casou, por que você não engordou, velho? Uai, Por que, eu que sou- só eu que Sou um engordo? atleta, né? Ó, É, até parece. Até Ó. parece. Vamos embora. ó.